Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. O novo Plano Diretor de Natal parece que começa a gerar impacto significativo nos negócios imobiliários da cidade. Como instrumento de planejamento urbano, o Plano Diretor, ao estabelecer regras mais favoráveis à evolução da cidade, ao melhor uso do solo em uma determinada área, ele afeta diversos aspectos do mercado imobiliário, como a construção de novos empreendimentos em áreas estratégicas ou prioritárias, a densidade populacional, a oferta de infraestrutura, a preservação ambiental, etc., o que deve aumentar a oferta de imóveis e estimular o mercado. É sobre a atuação empresarial no segmento imobiliário, nesse novo mercado que começa a surgir como consequência do Plano Diretor de Natal e suas possibilidades, que vamos conversar aqui no Mundo dos Negócios com o empresário Moacir Pinheiro, da Macan Engenharia, uma empresa referencial em qualidade da construção e que agora completa 25 anos de atividade. Bom dia, Moacir. Satisfação em tê-lo aqui no programa Mundo dos Negócios. Bom dia, Gênio. É um prazer estar aqui no programa Mundo dos Negócios, falar um pouco do mercado imobiliário, um pouco da Macan Engenharia, como você falou. Esse ano chegando nessa marca aí, nada fácil, de 25 anos, né, lutando aí. Eu sou engenheiro civil de formação, formado aqui pelo UFRN. Comecei minha vida profissional trabalhando em grandes empresas. Eu digo que eu tive uma pós-graduação no campo, mesmo na obra. Comecei trabalhando pela IT na obra do TRT quando se instalou em Natal, aquela obra da Mol Gouveia. Saindo de lá, eu fui para a Gaspar, também uma grande obra, a obra do Ocean Palace. Foi lá onde eu conheci meu sócio Cláudio Campos, também engenheiro. E na ocasião ele trabalhava com uma empresa de esquadrias e tinha o mesmo anseio meu. A gente queria montar uma empresa de engenharia, não sabíamos bem como. Foi, Gênia, quando surgiu a oportunidade de fazer uma casa ali no Greenwoods. Natal, naquela época, estava se iniciando os condomínios de casa, né? E a gente resolveu fazer isso. Foi uma coisa de uma semana, cada um se desligou de suas atividades e a gente começou a construir essa casa. Apesar de eu ter uma experiência já bem ampla em obras grandes, nunca tinha feito uma casa. E a gente começou essa casa e dessa casa foram muitas outras obras. Obras em shopping, teve um período que a gente trabalhava de manhã e à noite, obras comerciais. Então, a Macan hoje ela tem um portfólio aí bem amplo de obras entregues na cidade, que vão de obras residenciais dos melhores e maiores condomínios da cidade. Eu posso citar, exemplo, o Porto Brasil. Você falando aí do Greenwoods e eu fazendo um esforço aqui para ver se de memória, para ver se eu me lembrava, porque eu participei da comunicação, de parte da comunicação do lançamento do Green Village e do Greenwoods. Que são vizinhos, né, na são verdade. Vizinhos. São os primeiros, de fato, os primeiros condomínios da cidade. Eu não me lembro de ter visto vocês lá. Porque quando a gente participa de um lançamento imobiliário desse, mesmo de comunicação, você fica dentro e vendo o que está acontecendo, né? E foi aí todo o início. Vocês ficaram caracterizados aqui pela qualidade da obra de vocês, o acabamento mais cuidadoso. Isso foi o que alavancou, eu acho, na minha vista, vendo de longe, né? Isso foi o que alavancou a ação de vocês no mercado. Isso foi formado, vamos lá, continuando ao longo do tempo. Então, esses anos todos, a gente criou esse portfólio de obras residenciais. Por exemplo, o Porto Brasil, a gente fez, eu acho que 30% ou mais daquelas casas. Na hora que a gente parte para obras comerciais, eu posso citar aqui algumas bem conhecidas na cidade, como é o caso da Academia Pulse, Hospital Memorial, Concessionária Honda, entre tantas outras. Durante esses anos, a gente teve a oportunidade de trabalhar com os melhores arquitetos da cidade, mas também arquitetos de outros estados do Brasil, como é o caso do escritório hoje chamado Perks Will, que fez a Pulse, um escritório hoje de nível internacional. Então... Essas obras lá dessas casas, tem algum arquiteto famoso aí de fora que você possa citar? Por exemplo, Tiago Bernardes, um dos maiores arquitetos do Brasil. Então, assim, foi uma experiência fantástica. A gente tinha um arquiteto na empresa que a gente fazia essa ponte, era São Paulo, Natal, era um entrosamento muito grande para atender realmente a expectativa daquele grande escritório, né, de arquitetura. Ô, Moacir, é difícil começar?
É bastante, né? Na verdade... A gente não tem referência quando quer começar, né? Hoje você tem orientação técnica, você vai para o Sebrae orienta tudo, né? A gente, na verdade, só pensava em trabalhar, a gente não pensava quanto ia ganhar, né? A questão era muito trabalho, muita resiliência, dedicação total, né? Dedicação total. A Macan tem por filosofia botar o cliente no colo, é tratar muito bem o cliente. Isso a gente faz até hoje, né? Uma vez eu fiz um trabalho para um cliente que a gente dizia, era de outra forma, isso era carinho. Pronto. Quando a gente usava isso, uma expressão dessa, na Orlaçu Automóveis, que era, tratava o cliente com carinho, porque nós somos de uma sociedade que, embora seja hospitaleira, conhecida por ser hospitaleira, nós somos muito secos. A gente é pouco gentil, pouco carinhoso uns com os outros, né? A gente não demonstra muito carinho, acho que talvez é pela característica da gente mesmo. Né? E aí eu acho que toda essa escola nossa de fazer obra de alto padrão, quando a gente parte para fazer os nossos próprios empreendimentos, e eu digo que a gente procura fazer projetos diferenciados, desde o nosso primeiro prédio, a gente sempre pensou um pouco aí fora da caixa, né? Então Sim. A gente entende pelos próprios mudanças do perfil do nosso comprador. O comprador hoje do imóvel é diferente do comprador do imóvel da década de 90, dos anos 2000. Sim, o mercado mudou. O mercado muda e a gente tem que entender isso, uma vez que... Difícil é perceber a mudança, né, Moacir? Uma vez que quando a gente pensa num produto imobiliário, a gente, como trabalha em todas as etapas do negócio imobiliário, desde a captação do terreno, desenvolvimento do... Você já está falando agora dessa nova fase da empresa a partir de 2010. Perfeitamente, a partir de 2010. Que aí vocês enveredaram pelo caminho da construção de edifícios. De edifícios. A gente focou muito no mercado de condomínio fechado, logo mais a gente pode falar um pouco mais, mas sempre no bairro de Tirol e Petrópolis. E aí, quando a gente pensa em entregar produtos diferenciados, vamos lá tentar conceituar isso de uma forma mais objetiva, né? Começa pela localização, a gente precisa realmente entender que um produto, para ter um valor agregado maior, começa da localização. Um bom produto tem que estar num bom lugar. Tem que estar num bom local. E aí a gente entende que o mercado cada vez procura comprar apartamentos menores, a gente entendeu isso desde o primeiro momento, e quando eu falo apartamentos menores, entenda, tanto eu classifico o apartamento de 120 menor como de 230. 120 metros quadrados. 120 metros quadrados. Quando você fala de menor, dá a impressão pra gente, para quem está na audiência, de um apartamento compacto. De um apartamentozinho de 30 metros quadrados, 30 e poucos. Porque em São Paulo, não sei nem aqui... Chega a fazer apartamento de 12 metros 12 hoje, metros né? quadrados, aqui é proibido, né? Aqui não tem, né? Perfeito, mas vamos lá, para seguir o raciocínio. O que ocorre? Quando eu falo em apartamentos menores, o apartamento de 120 se classifica nisso. Por quê? O comprador do meu apartamento de 120 pode ser o antigo morador de um de 160, de 180. Sim. Hoje, na prática, a gente está vendendo um projeto, terminando de concluir ali na Afonso Pena, um produto de 1 por andar, de 235, que eu tenho clientes que estão vindo de apartamentos de 380, ainda novos. Qual é, Moacir, esse aí? Esse é o Ano Petrópolis, na Afonso Pena. Sim. Eu tenho clientes que estão vindo de casas de condomínio de 500 metros, mas por que eles vão para um apartamento desse? Porque eles enxergam que aquele produto, apesar de ser menor do que a moradia atual deles, é um produto muito mais bem localizado, é um produto que tem muito valor agregado, certo? Dá menos trabalho também, né, Moacir? Porque a gente aprendeu... Perfeito, a praticidade da vida hoje. Hoje, muitas vezes, seus filhos saem de casa mais cedo, você precisa morar num apartamento menor porque sua vida muda totalmente. Então, são N fatores, né? Independente do tamanho do nosso apartamento, existem premissas que a gente não abre mão. Por exemplo, construir um bom edifício, é claro, é ter um bom padrão executivo, é colocar excelentes materiais de construção. O que você chama de padrão executivo? Padrão executivo é ter o profissionais, padrão da obra, profissionais altamente treinados na obra, né? Sim. Tá certo? É colocar materiais de excelente qualidade, principalmente na fachada do prédio, é ir além, é colocar... A fachada aqui é um problema, assim, com esse sol que a gente tem aqui? É um problema. Então, se você não usar um material realmente com nível de porosidade muito baixo, você tem problema, né? Problema de umidade, Natal é uma cidade muito úmida, então você não pode abrir mão disso, independente se você está vendendo um produto de 2 milhões de reais ou se você vende um produto menor, de abaixo de 1 milhão. Você não pode pecar aí. Elevadores, é muito interessante esse ponto. A gente não abre mão de colocar um elevador mais rápido, maior e mais alto do que o dimensionado. Por quê? Porque a gente entende que você usa aquilo todos os dias, várias vezes do dia. Então, isso é uma premissa nossa, inegociável nos nossos projetos. Outra coisa, estrutura dos nossos prédios, todas protendidas. O que é isso? A gente é pioneiro nessa... Concreto protendido. Isso. Com isso, eu tenho uma quantidade muito pequena, às vezes nenhum pilar, nenhuma viga dentro do meu apartamento. É mais leve, né, Moacir? Na verdade, você tem uma planta muito mais flexível. Por Sim. exemplo, você pega uma planta nossa de 3 suítes, transforma em 2 e você não vai ter aquela viga em cima da parede que você lhe obriga a rebaixar o forro. Sim.
Outra coisa que a gente tem feito, fez em um prédio e hoje a gente está replicando para os demais. A gente está entregando um prédio agora chamado Alberto Maranhão, que a gente vai entregar com wine bar na cobertura do prédio. Wine bar. Pô, legal. O que é o nosso wine bar? Na verdade, o prédio tem seu salão de festa tradicional, mas o nosso wine bar é um espaço. Poderia se chamar rooftop. Rooftop é uma tradução rápida, é terraço. Poderia se chamar Sky Bar, Sim. Mas a grande questão é o conceito. O que é o nosso wine bar? É um espaço que você vai usar como você usa a sala de seu apartamento. Você vai usar o nosso wine bar para receber um grupo de pequenos amigos e qual é a grande vantagem? Eu levo, via de regra, ele fica posicionado na cobertura do prédio, então eu levo a melhor vista do prédio até para o morador do primeiro andar. Você vai ter um espaço onde ele é entregue totalmente imobiliado. Esse detalhe é muito interessante, né? Quer dizer, quem mora lá embaixo pode receber numa festa particular, lá na cobertura, os seus convidados e mostrar a cidade para eles. Como sendo sua casa, só que melhor, porque você vai ter um tratamento acústico que muitas vezes você não consegue ter no seu apartamento, você vai ter um pé direito bem mais alto e você vai ter a questão da vista, inclusive todo equipado, que um funcionário do prédio no outro dia faz toda a limpeza, você precisa subir com o seu vinho. E muitas vezes nem isso, porque no Alberto Maranhão a gente vai entregar com adega, onde cada condômino tem uma parte dessa adega com a chave que pode deixar seus vinhos já no local. O programa dos negócios dá uma pausazinha e vem já, não sai daí. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje eu estou conversando aqui com o Moacir Pinheiro, da Macan Engenharia, que completa este ano 25 anos de atividade. Ou seja, ele está com uma estrada grande aí e numa evolução bacana. E ele estava falando sobre o modelo construtivo, a qualidade da obra que eles fazem, detalhes. E eu quero dar uma virada de página para perguntar o seguinte: Moacir, vocês são uma empresa muito focada, embora com lançamento permanente, todo ano tem, mas muito focada em condomínios fechados. Por que é que a Macan Engenharia optou em trabalhar com condomínio fechado? Bom, eu acho que primeiramente que a gente fez isso praticamente a vida toda. A construção das casas, na verdade, é um mini condomínio fechado. É uma obra. O que é um condomínio fechado? É uma obra feita a preço de custo. Uma obra a preço de custo. Esse modelo, como é que ele funciona? Você é partilhado com os clientes? Na verdade, a gente fala que a gente não vende o condomínio, o cliente adere ao condomínio, Sim. Atingindo entre 70% e 80% das feitas adesões, a gente constitui o condomínio, se abre um CNPJ, se capitaliza e começa a obra. Certo. Então eu vejo muitas vantagens. A primeira é que realmente é uma obra mais barata, o cliente vai pagar o custo e mais a administração da empresa. No modelo de condomínio fechado, o cliente tem a possibilidade de personalizar a obra, o apartamento dele durante a obra. Quer dizer, ele comprou com uma planta básica que vocês discutem, mas depois ele diz, não, eu agora não quero mais assim, eu quero fazer, em vez de ter 3 quartos, como você deu a ideia, eu quero 2 quartos só. Ele pode fazer isso? Pode fazer e vai além disso. A gente tem na empresa um setor de personalização, com equipe de arquitetos, engenheiros. Se a gente fosse usar marketing, a gente dizia o seguinte, são apartamentos customizados. Totalmente, inclusive os acabamentos. E com uma grande vantagem, como o condomínio compra de fábrica, eu apresento o acabamento padrão e você muda da forma como você quer, o formato. Você quer um piso de 1,5 por 1,5, você muda. Você quer um piso em outra cor, você troca. E você vai pagar o valor de fábrica. Então, assim, é uma grande vantagem. E a maior de todas, você recebe seu apartamento já com essas modificações todas. Então, imagina o tempo que você ganha, o custo muito menor do que se você for fazer isso pós-entrega. E a vantagem, então, do condomínio fechado é, inclusive, porque há um acompanhamento permanente da evolução dos custos e da obra de uma forma geral, né? Perfeitamente. E, normalmente, a gente corrige pelo INCC. Sim. Então, Índice Nacional da Construção Índice Nacional Civil. de Custo da Construção Civil. Vamos falar agora um pouco da valorização dos imóveis, né? Os nossos projetos de condomínio fechado, eles têm valorizado aí, a gente tem casos já concretos, né? Um projeto, inclusive, que vai ser entregue esse ano, a gente já começa a enxergar uma valorização aí em torno de 40%. Antes da entrega? Antes da entrega e 40% acima do custo, já levando em conta o INCC. Sim. Então, isso mostra que sempre foi, hoje continua sendo e será o melhor investimento para você proteger o seu capital e investir em imóveis. O INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, parâmetro aí para as obras e tal. Moacir,
Que outras vantagens você enxerga no condomínio fechado ainda? Para a gente ampliar, só para dar um entendimento mais amplo. Bom, a primeira delas, sem dúvida, a questão do custo. A Tem segunda, um preço melhor. A personalização. Personalização do E, apartamento. de fato, particularmente dos nossos produtos, a gente focou muito nos melhores bairros da cidade e, de fato, você vai receber um produto que tende a valorizar mais do que a média. E isso a gente enxerga em todas as cidades do Brasil, né? Produtos muito bem localizados tendem a ter uma valorização maior do que produtos que não com a localização tão boa, né? Você falou aí que priorizaram por os bairros mais valorizados. Você falou Petrópolis, Tirol. O que é que você tem? O que é que tem de produtos no mercado da Macan Engenharia hoje? Bom, hoje a gente está terminando o Alberto Maranhão. Tirol. A gente tem 2 projetos que a gente está terminando agora, praticamente concluindo as adesões, que um é o One Petrópolis, na Afonso Pena. Inclusive, eu considero Petrópolis um dos melhores bairros da cidade. Dentro de Petrópolis, o One está localizado na melhor rua de Petrópolis, a Avenida Afonso Pena. Dentro da Afonso Pena, o melhor trecho. E aí, eu digo que o One Petrópolis é um dos prédios mais exclusivos da cidade. Por quê? Um produto de 1 por andar, apartamentos de 235 metros, duplex de 310, um triplex. Duplex lá em cima, né? Lá em cima. Certo. Um triplex, um rooftop também, na cobertura, para todos. Olha só, sim, um apartamento com pé direito bem mais alto do que o convencional. Esquadrias que vão praticamente de piso a teto. Naquele trecho da Afonso Pena, você não tem nada na continuidade da Afonso Pena. O primeiro prédio vai ser o outro nosso, o Dionísio, que vai estar em frente à Praça das Flores. Sim. Então, o One é um apartamento com uma visão do bairro maravilhosa. Tá? Com relação às garagens, ele tem outro grande diferencial. São 4 ou 5 vagas, 12 vagas de visitante. Olha só, dentro do próprio prédio. 12 vagas de visitante? Dentro do próprio prédio. Pô, legal. Isso é um diferencial, assim, fantástico. Tá? Um outro andar inteiro de lazer. Então, assim, um apartamento realmente ímpar. E aí a gente segue na própria Afonso Pena. Esse aí já está fechado? Esse eu tenho uma unidade. Você vê, a gente vai iniciar a obra agora entre julho e agosto, a gente tem apenas uma unidade lá no ano. E aí a gente tem um outro que chama-se Dionísio, também em frente à Praça das Flores, é um apartamento um pouco menor, são plantas de 130 e 155, alguns duplex de 250. Sim, então são 3 plantas. Isso. E aí lá, o conceito do rooftop, Gêner, vai ser ampliado. Por quê? Lá em qual? No Dionísio, desculpa. Ah, tá. Porque lá você vai ter um grande rooftop, parte que a gente chama de terraço rooftop, que é uma parte aberta, semi-aberta, outra um aire bar totalmente fechado. Qual a altura dele, Moacir? Ele tem de apartamentos 21 pisos de apartamento, mais 3 de garagem, mais um lazer duplo, são 27 lajes. Eu sei, mas eu estava raciocinando que esse rooftop vai estar aqui à altura. Não, o rooftop você vê 360 graus. Você vê tudo a cidade. Visão 360 da ponte, a via costeira e o bairro inteiro. Sim. E o mar, né? Quer dizer, é maravilhoso. Então imagine, sim, entre os 2 espaços, um spa, que você pode ter um cabeleireiro, você tem uma jacuzzi. Então, assim, veja bem, um espaço, um andar inteiro, que poderia ser uma cobertura, a gente faz esse espaço para quê? Para valorizar cada um dos apartamentos, mais uma vez, né? Sim. E olha só, falar em diferenciais. Esse prédio passaria com 2 elevadores, temos 3 elevadores. Para atender os 2 apartamentos por andar. Para gerar conforto. Para gerar conforto, mais uma vez. Então são né? 2 sociais e um de serviço. 2 sociais e um de serviço. É, legal esse padrão. Isso dentro do modelo do padrão construtivo de qualidade, que se cria realmente um diferencial, né? E outro, lá você a partir do 2º andar já tem vista do mar. Pô, legal. Moacir, o mercado tá evoluindo? Como é que tá? Como é que o mercado está reagindo? Bom, a gente, como empresário, a gente tem que ser... Na abertura eu falei sobre o plano diretor do Natal e a influência do plano diretor, que a percepção que eu tenho é de que o mercado está chacoalhando, está acontecendo, está começando. Não, sem dúvida. Assim, a prefeitura está abarrotada de novos projetos, né? Projetos em bairros que estavam parados há muitos anos, né? Como é o caso de Candelária, Capim Macio, que o potencial era muito baixo. Mas voltando, então o nosso planejamento aí de crescimento, a gente tem que ir sentir na economia, mercado, mas a gente já tem um lançamento para agora. Tá? Para agora quando? Para agora de imediato. Sim. Uma pré-reserva. Aonde? É um produto assim, no Tirol, mais uma vez dentro do eixo Tirol-Petrópolis, na Rua da Arituba, atrás do Educandário. Sim, sim. Uma cabeça de quadro, um terreno maravilhoso. E a gente vai lançar produtos de entre 140, 190, duplex de 210, alguns triplex. Assim, um produto interessantíssimo. 4 formatos de plantas? 4 formatos de plantas, que podem se transformar em 8 formatos de planta, em 12 formatos de planta, né? Maria. Porque a gente personaliza e, nesse caso, já vamos entregar
para o cliente várias opções de plantas. Você falando aqui, eu estava raciocinando, poxa, é uma coisa, eu acho que é inusitado aqui, né? Você tem um apartamento com 4 formatos de planta que pode virar 12. Isso, é um trecho de Tirol que eu acho assim, bem interessante. Se você dar uma passada por lá, você vai ver que... Meu irmão mora ali, pronto, de vez em quando eu vou ali. O prédio mais novo ali deve ter o quê, Gêner? Talvez 10 anos ou mais, né? Talvez mais, né? Mais. Então, eu acho que é um bairro que demanda novos produtos, né? Petrópolis e Tirol, nos últimos anos, eles tinham ficado para trás. Eu acho que vocês acenderam lá o mercado de Petrópolis. Tem muitos outros lançamentos, muitos restaurantes que entraram lá, bares, o mercado está aceso. Eu sou suspeito, né? Eu sou um apaixonado por Tirol e Petrópolis e eu acho que cada novo projeto desse, cada novo restaurante desse, só contribui, né, para melhorar o nosso bairro, né? Para melhorar, inclusive, a segurança dos moradores de Petrópolis, dos comerciantes de Petrópolis, né? Então, eu acho que quando a gente chega com a obra, por isso a gente tem toda uma preocupação, né? Na verdade, de incomodar o mínimo possível os vizinhos, de deixar a nossa obra sempre muito limpa. Ou seja, padrão de civilidade também nas obras. Total, né? A gente sabe que a obra já incomoda, mas a gente tem que atenuar isso ao máximo. Isso é uma boa referência porque todo mundo quer ser bem tratado, quer viver bem na cidade. Natal é uma cidade muito barulhenta. Eu vivo reclamando lá na rádio, atendendo pedidos dos ouvintes, das pessoas que me ligam sobre barulho na cidade. Ninguém me escuta, não. Eu falo direto, mas ninguém me escuta, porque continua. Motocicleta com cano cortado, esses desconfortos aí. Moacir, como é que você enxerga a Natal? E outra coisa, você não tem propósito, ou projeto, ou ideia de ir para outros bairros, não? Ou para as praias? Sim, vamos lá. Antes de responder essa pergunta, me permita concluir, terminei esquecendo um produto nosso que é um case de sucesso, né? A gente tem também em Petrópolis, o The Home Petrópolis. Sim. Isso é uma linha nossa de apartamentos compactos. Para você ter uma ideia, esse já é o nosso terceiro produto que leva essa marca, The Home. Esse produto... Qual é o público-alvo? Jovens? O público-alvo é o investidor. Ah, tá. O morador é o jovem, o morador é o médico residente, o morador é qualquer profissional liberal que trabalha em Petrópolis e mora distante. A ideia é muito, fazendo uma analogia, é o imóvel compacto de São Paulo, muito bem localizado, é aquela moradia... Para morar perto do trabalho. Para morar perto do trabalho. E do estudo. Isso. Esse já está em construção, Gêner, e é um produto que entrega, de fato, uma rentabilidade muito interessante para o nosso cliente. Okay? A gente tem o primeiro, o The Home Arena, vizinho UFRN, foi um sucesso total. A gente tem o The Home São Miguel do Gostoso. E aí, respondendo sua pergunta de praias, a gente criou uma empresa chamada Trígono, uma incorporadora, que os sócios sou eu, meu sócio na Macan, Cláudio, e André Sudário, que também é um empresário aí de sucesso no mercado imobiliário, no comércio. Então, a gente juntou forças aí, a gente atua no mercado de segunda residência, vamos dizer assim. Sim. Preferencialmente praias. Preferencialmente praias. E vocês, e a Macan, não tem nenhum projeto para praia? Não pensa aí não, por exemplo. Nós temos aqui uma costa a valorizar, eu acho, né? A Ridinha, que o plano diretor parece que criou alternativas, a Ridinha, a Praia do Meio, a Praia dos Artistas, a Via Costeira inteira, que não tem uma residência, mas tudo bem. A Via Costeira, depois tem Ponta Negra. Vocês não pensam em direcionar um pouco para a área de praia? Sem dúvida, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Para o crescimento da cidade, para as novas oportunidades que o plano diretor termina abrindo, né? Na hora que ela modifica aí, esses potenciais dos bairros. E a gente tem sim, estamos fazendo os estudos, mas preferimos não divulgar agora, mas em breve a gente vai ter novidades aí. Isso é um princípio que quem defende são umas figuras grandes aí, como Silvio Santos. O que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Eu saquei aí o seu comentário. Moacir, o nosso tempo voou. O papo é rápido, porque a gente começa a discutir as coisas aqui. A gente também não quer esgotar. Eu queria falar, e a gente quase não falou, especificamente sobre 25 anos da Macan. Vai fazer uma festinha ou não vai fazer, não? Isso a gente está, na verdade, discutindo, né? Precisamos aí de boas sugestões, né? Mas, de fato, esse é um ano, de fato, de comemorar, é um ano da gente realmente pensar em melhorar nossos processos cada vez mais, nunca deixar isso de lado, né? E, de fato, comemorar. Como a gente vai comemorar junto com os nossos clientes através de uma festa, estamos estudando, de fato. Pensar. Moacir, muito grato por sua participação aqui no Mundo dos Negócios. Nós conversamos aqui com o engenheiro Moacir Pinheiro, da Macan Engenharia. Ele deu uma demonstração de como empreender aqui na realidade, como é que ele fez a empresa dele antes de entrar para a empresa, a vontade de fazer, o bem-querer, a dedicação e o trabalho. São referenciais que a gente nunca pode esquecer, absolutamente imprescindíveis para ter sucesso na atividade, como eles tiveram, e agora vão comemorar 25 anos de forma plena, 25 anos de atividade da Macan. Parabéns para vocês, manda um abraço para Cláudio, parabéns para ele também.
E o Mundo dos Negócios fica por aqui. Desejo a você um excelente domingo, uma excelente semana. E nós voltaremos domingo que vem aqui na TV Tropical. Bom dia e até lá. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial.